Olá, turma, tudo bem? Hoje nós estaremos falando sobre avaliação, sobre a ficha de anamnese, algo muito importante para o profissional junto ao nosso cliente. Então, métodos utilizados para análise capilar. A busca por tratamentos capilares voltados à saúde ou à aparência dos cabelos é crescente. Para garantir a qualidade e a segurança na escolha de tratamentos, é essencial que se realize uma avaliação capilar prévia. Essa avaliação é composta pela anamnese, pelo exame físico dos cabelos e do couro cabeludo, pelo diagnóstico capilar e, posteriormente, pela definição do tratamento. Além disso, podem ser utilizados exames mais aprofundados, como o uso de técnicas microscópicas, as quais facilitam a visualização das características do fio e as suas disfunções. O ideal é que a avaliação seja agendada para um dia e a aplicação da técnica ou técnicas sejam no outro dia. Não seja no mesmo dia, porque o profissional precisa de um tempo hábil para pesquisar e avaliar com calma sobre cada situação que venha a surgir na ficha de anamnese. O diagnóstico deve ser feito com muita cautela e muita atenção. Funções gerais: fornecer base para planejamento dos tratamentos, possibilitar a seleção e classificação dos recursos mais indicados e ajustar o procedimento quando necessário. E as funções específicas: facilitar o diagnóstico, interpretar os resultados, facilitar a aprendizagem e tomada de decisão, classificar as ações de investigação e tratamento. Anamnese é uma palavra de origem do grego que significa trazer de novo à memória. É um conjunto de ações para preenchimento de um documento conhecido como avaliação clínica ou prontuário, protocolo. Todas as informações sobre o cliente são registradas nesse documento, que deve conter a assinatura do cliente e do profissional. Por que a anamnese é tão importante? Porque é o primeiro contato com o cliente. Busca também investigar todos os fatos que se relacionam com o problema a ser tratado. Trata-se de uma entrevista estruturada, aliada à avaliação física, com o objetivo de estabelecer as prováveis causas de alterações inestéticas apresentadas, cujas anotações devem ser registradas em formulário próprio. Itens que compõem a ficha de anamnese. Quanto aos itens que compõem essa primeira etapa da avaliação capilar, existem alguns que são essenciais e iremos ver o que deve ser questionado a cada cliente por meio desses itens. Dados pessoais do cliente. Nesse tópico serão elencadas informações sobre o cliente, como nome completo, telefone, profissão, endereço, entre outras. Esse cadastro do cliente servirá para questões administrativas, para reconhecer o perfil a ser atendido e também para avaliação capilar, uma vez que as informações de idade e gênero se relacionam às disfunções capilares. Então, aqui uma parte da nossa ficha de anamnese, contendo os dados pessoais do cliente, como nome, idade, data de nascimento, estado civil, profissão, telefone, e-mail, entre outros. Queixa principal. Esse item diz respeito àquilo que trouxe esse cliente até você. A principal queixa do cliente pode ser reconhecida por meio das perguntas: o que te incomoda? Qual motivo trouxe você aqui?
elas darão rumo para a avaliação e pode ser preenchida com palavras do cliente. Tratamentos anteriores. Esse item deve apresentar a descrição dos tratamentos que o cliente realizou para o problema que ele relata agora, há quanto tempo e os resultados. Isso possibilita ao profissional ter um histórico do cliente e conhecer como ele respondeu ao tratamento, qual era o esperado e qual foi o objetivo, o obtido, na verdade. Doenças associadas. Visto que algumas doenças possuem relação importante com as disfunções capilares, com os tratamentos a serem realizados e podem ser contraindicações a algumas modalidades na área da estética, é importante questionar o cliente sobre exigências delas. As doenças associadas, algumas delas são influentes na avaliação capilar, como alergias, doenças cardíacas, uso de marca-passo, doenças circulares, problema renal e hormonal, diabetes, depressão, câncer e cirurgias recentes. Uso de medicamentos. O uso de medicamentos pode influenciar nos aspectos dos cabelos, assim como no tratamento a ser realizado, como medicamentos para doenças psicológicas e apresentar efeitos colaterais, como alterações nos fios dos cabelos. Aqui mais uma parte da nossa ficha de anamnese, com as doenças associadas. Então, por exemplo, alergias. Se sim, qual tipo ou quais alergias o nosso cliente tem, e assim por diante. Hábitos de vida. Esses hábitos atuam de maneira positiva ou negativa na saúde capilar, interferindo direta ou indiretamente nas condições do cabelo. Dentre os hábitos que devem ser questionados ao cliente, inclui-se alimentação, atividade física, estresse, tabagismo, etilismo, dependência de álcool e rotina de cuidados com os cabelos. O uso de cosméticos também deve ser interrogado para nortear as orientações e os tratamentos futuros ao cliente. Aqui hábitos de vida, dentro da anamnese, exposição solar, se sim ou não, alimentação, tabagismo, e aí vai sendo assinalado mais essa etapa da anamnese. Ficha do diagnóstico do profissional. Aqui deve conter informações básicas pessoais do cliente, também todas as informações técnicas após o diagnóstico do profissional. Devem ser preenchidas baseadas em conhecimento prévio e consultas a literaturas especializadas. Queixa principal. Aqui é o protocolo do profissional, do terapeuta. Então, nessa queixa principal, a linguagem de preenchimento deve ser totalmente técnica e sem abreviações. O terapeuta deve descrever aqui a fisiopatologia da queixa principal. 2. Os tratamentos já realizados. Também aqui a linguagem de preenchimento deve ser totalmente técnica e sem abreviações. 3. O aspecto do couro cabeludo. Deverá descrever a mobilidade do couro cabeludo, tipo quanto à oleosidade, complicações e a região onde se encontram. Se o cliente possui algum tipo de implante capilar, também é importante, algum tipo de alopecia, tempo de evolução, lesões elementares. Avaliação com aparelhos, a lâmpada de Wood, microcâmeras, etc. E os tratamentos já realizados, cor e tipo da haste, formato, espessura, tipo quanto à oleosidade, hidratação, complicações. Imagem, figura da cabeça. Pode conter uma figura ilustrativa
para que o terapeuta possa indicar a localização de doenças no couro cabeludo quanto à posição anatômica. Então, também vai facilitar muito para o terapeuta. Indicação do terapeuta, procedimentos. Aqui, o terapeuta irá descrever os procedimentos a serem seguidos por ele. Deve conter os pormenores de cada passo do protocolo de atendimento, composição cosmética, concentração de ativos dos produtos, os aparelhos eletroterápicos a serem utilizados e os seus mecanismos de ação. Aqui vocês vão observar um exemplo de anamnese capilar e essa ficha é a do terapeuta. Então, vocês vão perceber que é um pouquinho diferente da ficha de anamnese do cliente, que é a próxima. Olha só. Então, aqui é uma ficha do cliente e esses são os relatos onde nós estaremos colocando de todas as informações do nosso cliente. Então, aqui nós terminamos por hoje a nossa aula. Nós temos as referências bibliográficas para que vocês possam também pesquisar, avaliar. E até a próxima aula, turma.